encontrasse assim algo que pudesse trazer aos nossos corações. Amém? Amém. Então vamos ler Lucas 13, a partir do verso 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensas que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Amém? Oremos. Espírito da verdade, Deus que prescruta o coração do homem, ó Deus, Teu Espírito, Senhor amado, revela as coisas do Teu ser. Por isso, Pai, nós pedimos nesta noite que Tu venha falar aos nossos corações, que Tu venha, Senhor amado, Deus, acalentar corações, Senhor amado, que muitas vezes clamam por respostas. Claro que não iremos, Senhor amado, ter resposta de todas as coisas, porque apesar de Te conhecermos, Pai, Tu não é, Pai querido, compreensível na sua totalidade, porque Tu é Deus, Tu é maior, Tu é grande, Pai. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que Tu és. Simplesmente descansamos na Tua soberania, Deus, porque, ó Deus, não há Deus como o Senhor. Não há Deus, Pai, como Tu, ó Deus, que trabalha para aqueles que em Ti esperam. Que, meu Pai amado, traz resposta aos corações aflitos e aquele que consola. Porque, Pai querido, o Teu Espírito que Tu enviaste é de consolo, é de consolação. Louvado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Bem, queridos, nós observamos aqui uma situação também muito inusitada. E o povo de Israel estava assim, dentro das suas limitações teológicas, achando que aqueles galileus que haviam padecidos, né, aquela morte tão singular, tão diferente, né? Eles estavam achando que eles eram mais pecadores que qualquer outro galileu, né? E uma outra situação também aqui é da torre de Siloé, quando cai, né, e mata várias pessoas, né? Eles também não podem achar que eles são mais pecadores do que qualquer outro que está ali em Jerusalém. E muitas vezes eu cheguei a ouvir na rádio pastores dizendo que se aqueles meninos fossem cristãos não tinha acontecido isso. Eu ouvi pastores dizendo que se eles estivessem na igreja aquilo não ia acontecer. Só que eles esquecem que há pouco tempo uma igreja desabou lá em São Paulo, a igreja já pegaram fogo, pessoas já morreram. Basta nós olharmos para o Charles Spurgeon, quando houve um incêndio na igreja dele, pessoas partiram. Então, irmãos, nós precisamos assim abrir a nossa mente, pedir ao Senhor que venha mostrar e elucidar algo que muitas vezes ficamos sem respostas. A primeira comparação que ele faz no versículo 2, ele diz assim: pensas que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Ele está perguntando: vocês acham que eles são mais pecadores do que qualquer outro porque padeceu isso? Hoje nós vemos muitas vezes um irmão passando por luta, nós vemos um irmão passando por algum tipo de problema. A primeira coisa que o cristão faz, a pessoa fala, é o seguinte: olha, você está na igreja, sai daquela igreja. Sai daquela igreja, meu irmão, que o seu tempo ali acabou, você está passando por luta. Ou muitas das vezes você não é cristão, você está passando, se você fosse cristão, você não estava passando por essas lutas. Ou então vem um amigo de Jó, né, porque o amigo de Jó fazia isso, né, e diz: você está cheio de pecado porque você está passando por essa situação. Mas, meus irmãos, basta nós olharmos os cristãos do primeiro século para você ver quantas coisas aconteceu com ele. Nero mandava pendurar cristãos para poder jogar betume neles e iluminar o caminho onde ele passava. Eles eram incendiados para iluminar o caminho de Nero. Será que esses irmãos estavam em pecado?
Será que esses irmãos estavam estavam na igreja errada? Porque nós, infelizmente, recebemos uma teologia hoje televisiva, porque é na televisão só de vitória, só de prosperidade, só de tudo dar certo. Mas como eu peguei quarta-feira passada, muitas vezes você se decepciona dentro da sua emoção com Deus, porque às vezes é um filho que está nas drogas e demora a voltar, às vezes é um marido que sai de casa, às vezes é um filho que fica doente, às vezes é um curso ou a própria faculdade que você tenta passar e você não consegue, às vezes é um emprego que não sai, às vezes é uma relação familiar que não entra no eixo. E nós vamos ter momentos de indecisões, de falta de respostas, de desânimo e muitas vezes até de questionamento, porque somos seres humanos. Jó, olha para a vida de Jó, o que Jó passou. A mulher de Jó chegou a dizer: olha, amaldiçoa meu Deus, e morre. Aí você pode acusar até a mulher de Jó, né? Você já teve 10 filhos no caixão da sua sala? A mulher de Jó teve 10 filhos no caixão da sala dela, mortos. Então, queridos, quando nós começamos a abrir o leque e não estreitamos as nossas ideias como os judeus estavam estreitando, porque, segundo o historiador Flávio Josefo, do primeiro século, ele havia pego dinheiro do templo, para construir um arqueduto. Você sabe o arqueduto, né? Ali na Lapa, os arcos da Lapa era um arqueduto que levava água ali do passeio público até, né, o Largo da Carioca. O arqueduto era para ser feito um arqueduto, chega de cerca de 200 estádios, né? Essa é uma medida, né? Por exemplo, o estádio o estádio judeu, ele tinha 178 metros de comprimento. Um estádio romano tinha 185 metros. Um estádio grego tinha 189 metros. Então você multiplica isso por 200. Era um local enorme. Eles pegam o tesouro do templo para construir. Aí os judeus chegam lá e começam a bater de frente. Não vai fazer isso. E ele então prepara os soldados que tinham vindo de Cesareia, que a corte ficava dentro de Cesareia, e eles prepararam alguns soldados e disseram o seguinte: olha, quando eles se levantarem jogando injúria sobre a minha vida, vocês descem de pau deles. E eles desceram de pau quando começaram a injuriar Pilatos, por ele ter feito isso. E aí, provavelmente, segundo alguns historiadores, é o momento que se mistura o sangue dos galileus, né, com os sacrifícios que eles estavam oferecendo. É esse texto aqui. Esse é o contexto que está acontecendo ali, segundo Flávio Josefo, né? E a torre de Siloé que cai sobre aqueles homens também, o contexto é o mesmo. Provavelmente tenha sido alguma das torres que estavam sendo construídas com esse arqueduto. E vários deles morrem. E aí, meu irmão, Jesus lá no versículo 4 ele vai dizer assim: ou cuidas que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Tanto no versículo 3 como no versículo 5 ele confronta dizendo o seguinte: não eram, eu vou afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que Jesus está falando aqui, meu irmão, é que nesse mundo aqui a gente vai passar por aflição. Inclusive ele diz para ter um ânimo no meio dela. Nesse mundo aqui a gente passa por luta. Não tem ninguém blindado. Diga assim: não tem ninguém blindado contra a luta. O anjo do Senhor acampa sobre você contra os laços do inimigo, mas você precisa levantar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então significa que mesmo os anjos do Senhor acampando ao meu redor, eu tenho que estar preparado para o dia mau, para as ciladas do adversário? É verdade. Mesmo os anjos do Senhor acampando ao redor daqueles que eu tenho, principalmente daqueles que eu tenho, porque o inimigo não quer tirar quem está lá fora da igreja, não. O inimigo não quer causar problema com quem está dentro da igreja, fora da igreja, não. O inimigo quer causar problema com quem está dentro. Porque é quem está dentro que é o alvo dele. Lá no mundo já está na mão, como diz os irmãos, na mão do palhaço. Não é?
O negócio dele é dentro da igreja, bagunçar a igreja. E aí, ele vai dizer: se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. O que ele está querendo dizer assim? É mais ou menos aquele texto de Jesus assim: não temas aquele que pode matar a carne, o corpo. Antes temei aquele que pode, além de matar a carne, lançar no inferno. O que ele está dizendo é que nesse mundo teremos aflições, nesse mundo passaremos por lutas, mas que o maior temor que temos que ter não são das lutas, não são dos problemas dessa vida, ainda que sejam desagradáveis, mas é de se perecer eternamente. É esse contexto que ele está dizendo. E ele vai parafrasear isso em todo mundo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você conquistar todas as coisas e perder a tua relação com Deus? E ele vai falar uma coisa aqui que hoje não vemos mais nas igrejas: é a pregação do arrependimento. A ideia é de se falar o seguinte, meu irmão, diga assim para o teu irmão: você não é pecador. Diga para ele: você não é pecador. Se eu parasse aí é uma mentira, mas você não é pecador porque comete pecado. Diga para ele: você não é pecador porque comete pecado. Mas você comete pecado porque você é pecador. O que Jesus veio pregar, o que Jesus veio mostrar, não é atacar pecados. Olha, irmão, o senhor está com os seus dedos dos pés aparecendo no reino de Deus. Olha, irmão, olha, o seu cabelo pintado, você está em pecado. Ou então, irmão, o senhor fez isso ou aquilo. Não, Jesus não veio atacar pecados específicos. O que Jesus veio fazer é que o que ele veio fazer é nos ajudar a reconhecer que a nossa essência é pecadora. Vocês conseguem entender isso? Davi diz assim, Clarinha: em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado me concebeu minha mãe. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você em primeiro lugar aqui. Zizi, cada um de vocês que estão aqui, somos pecadores não porque cometemos pecados. Ah, você cometeu um pecado, você é pecador? Não, eu sou pecador. Eu cometo pecado porque eu sou pecador. E você só vai reconhecer isso quando o Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor, os convencer. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não posso te convencer, quem convence é o Espírito Santo. E quando você verdadeiramente reconhece que é pecador, você passa a ser mais misericordioso com o próximo. Você passa a ver como você fere às vezes as pessoas que estão ao teu redor e aquelas que mais te amam. Você começa a reconhecer que você precisa de arrependimento, de perdão de Deus. Logo você também precisa liberar perdão para as pessoas que também se arrependerem. O Evangelho, ele vai trabalhar totalmente nessa perspectiva. Aquela parábola, né, que o rei, ele perdoa, né, aquele devedor, e depois aquele devedor não perdoa alguém que o devia. E o que é isso, irmão? É a falta de gratidão por aquilo. É uma ilustração para demonstrar a falta de gratidão com aquilo que Deus fez na nossa vida. Agora devemos fazer com o próximo. Por isso que ele vai dizer: perdoai-vos como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Mas esse contexto aqui vai falar o tempo todo de uma proposição, de uma verdade, que é naquele tempo fundamental e é fundamental também para os nossos dias. Se vos não arrependerdes, igualmente perecereis. E essa é a mensagem. Hoje as igrejas não querem mais pregar arrependimento. A igreja hoje não fala mais sobre pecado, porque a palavra de Deus já disse que chegaria um tempo que as pessoas quereriam se cercar, né, de pregadores que falassem o que elas quisessem ouvir, como se estivesse dando coceira no ouvido. E
Irmão, você não tem que ouvir o que você quer ouvir, você tem que ouvir o que o Senhor quer falar com você. Amém? E muitas vezes o que o Senhor quer falar conosco não é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Porque eu também gostaria de ouvir que Deus vai me dar um carro 0 km, que Deus vai me dar uma casa em frente à Barra, na Barra da Tijuca, que preferisse ali na Vila Soto, aqui em Ipanema, né? Caindo mais para o Leblon, Ipanema já é meio bravo, né? Minhas preferências, são as minhas preferências. Mas muitas vezes Deus quer falar outras coisas com a gente. Se nós observarmos a teologia do século XX, né, chamada teologia liberal, para quem conhece, ela vem, né, trazendo uma resposta, porque antes havia acontecido uma coisa chamada teologia liberal, não sei se vocês já ouviram, aonde dentro daquele período modernista, do iluminismo, onde as pessoas agora estavam aprendendo a usar a razão, as experiências para chegar à conclusão de alguma coisa, eles criaram uma teologia chamada teologia liberal. E se começa com Schleiermacher. E ele vai dizer o seguinte: ele vai querer tornar o evangelho, essa é a palavra que eles usam, mais palatável. O que é palatável? Com sabor para a comunidade. Porque com o advento da ciência, com o advento do racionalismo, com o advento do iluminismo na sua totalidade, o evangelho perdeu a sua influência, a sua pertinência para aquela sociedade. E Schleiermacher vem tentando resgatar, né, tentando trazer uma resposta para aquela nova situação, e isso cria um problema, porque tanto ele quanto as outras escolas vão tirar toda a parte de milagres da Bíblia. Vai dizer que Deus não é uma trindade, vai dizer que a Bíblia não é inspirada, vai surgir a teoria, a crítica textual, vai tirar toda a parte de milagre das Escrituras Sagradas. Até quando, depois da Primeira Guerra Mundial, toda a Europa decepcionada com Deus, surgem os neo-ortodoxos, aqueles que estão tentando voltar, né, à teologia ortodoxa. E dentro desse período tinha dois irmãos chamados Reinhold Niebuhr e Richard Niebuhr, e depois Calbart também, que é o grande vulto do neo-ortodoxia. Ele vai dizer o seguinte, eu até estou tentando fazer um louvor com essa frase de Richard Niebuhr: um Deus sem ira trouxe homens sem pecados a um reino sem julgamento, através das ministrações de um Cristo sem cruz. Vamos repetir? Um Deus sem ira. Ou seja, Deus não está nem para o pecado, está tudo certo, não precisa se arrepender. Um Deus sem ira. É só pregar a teologia da prosperidade, é só oferecer. Não precisa, pecado, deixa, você pode continuar pecando, faça o que você quiser. Deus não liga para isso não. É um Deus sem ira. Trouxe homens sem pecado. Não, esquece de pecado, está tudo certo, fechamos junto. Trouxe homens sem pecado a um reino sem julgamento. Então, ou seja, não vai ter julgamento, ninguém vai prestar conta a Deus, cada um faz o que quer, através das ministrações de um Cristo sem cruz. Ou seja, era feita mensagens, ministrações do Cristo histórico, porém não um Cristo que sofreu pelo pecado, não um Cristo que teve que dar a sua vida para nos substituir naquela cruz do Calvário, por tanto que somos pecadores. Porque se fosse só para mostrar que um bom estilo de vida, já tinha Buda aí para ensinar, já tinha aí Confúcio, já tinham grandes mestres, tinham os filósofos gregos, epicureus, estoicos, tinham grandes pessoas para ensinar bom comportamento. E não foi isso que Jesus veio fazer. Jesus cumpriu toda a lei, ele foi bom sim, ele cumpriu toda a lei de Deus, simplesmente no nosso lugar, para depois ir na cruz do Calvário e dizer: Senhor, eu não tenho culpa nenhuma, mas eu vou levar a culpa deles sobre mim. Não castiga eles não, castiga a mim. E ele joga toda a culpa em cima de Cristo Jesus, porque Deus era um Deus que estava ofendido com o pecado da humanidade, e Cristo teve que pagar por esses preços. É por isso que ele era o Cordeiro Pascal. Se lembra que no Antigo Testamento pegava o cordeiro, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, o sacerdote orava, o pecado era passado para o cordeiro, depois enrolava o cordeiro, aspergia o sangue no altar,
Jesus diz que ele se tornou o Cordeiro perfeito. De uma vez por todas ele morreu por nós. E agora a minha parte e a sua é nos arrepender, não só de alguns pecados que cometemos, o adultério, o aborto, a mentira, a falsidade, não é só isso, mas se arrepender de todo o conjunto de quem nós somos, do pecado que está entranhado na nossa natureza. Paulo vai dizer: eu querer fazer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Miserável homem que sou. Ele vai dizer isso, dona Elza: miserável homem que sou. Porque quando eu quero fazer o bem, eu não consigo. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, graças a Deus que Jesus morreu na cruz por mim, para me perdoar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E hoje não vimos mais essa mensagem na igreja, porque pregar arrependimento, as pessoas vão embora, as pessoas não querem reconhecer suas falhas, as pessoas não querem reconhecer seus pecados. E a mensagem que ecoava 2000 anos atrás ecoa para você hoje, que está sentado aqui, que não mata, não rouba, não cheira, que acha que esses 200 e poucas pessoas que morreram lá é algum karma, né? Fabrício para os espíritas, é um karma que eles estão tendo que pagar. Eu quero dizer para você e ecoar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o mais iluminado de todos os espíritos: se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Isso é urgente, meu irmão, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 2 dias. Então você que entrou aqui, que ainda não passou por esse processo de se reconhecer pecador, sabe, se o Espírito Santo ainda não te convenceu que tu é pecado, que tu é pecador, não te convenceu da justiça dele. Quem é a justiça de Deus? É Jesus Cristo, porque a minha justiça não presta para nada, então ele teve que enviar a sua justiça. Sua justiça foi Jesus. Quando eu creio na justiça de Deus, que é Jesus, essa justiça é imputada a mim. Ele me declara justo. Ele não me faz justo, porque eu ainda continuo pecando, mas ele me declara justo perante Deus. E essa verdade é que separa o homem do antigo Miguel, do novo Miguel, da antiga Clarinha, da nova Clarinha, da antiga pastora Mônica, da nova pastora Mônica. É isso que separa, é isso que divide. Eu fiz um gabinete com o irmão essa semana, e ele disse: pô, é injusto, você erra como eu, você falha como eu, e só porque você recebeu Jesus na tua vida, você é salvo, e eu que não recebi, não creio, eu não sou salvo. Eu falei: é a grande divisão, porque se Deus dependesse dos bonzinhos, o céu estava vazio, porque os bonzinhos não querem nada com Deus. É justamente por isso, porque os meus pecados foram lavados pelo sangue do Cordeiro, os seus ainda estão aí incrustados nas 2 vestes existenciais. Essa é a diferença. Os meus pecados foram lavados e levados na cruz do Calvário. Não há condenação para a minha vida, ainda que eu mesmo me condene pelas minhas falhas, porque eu detesto o pecado, porque eu sei que entristeço o coração do Pai, mas também recorro ao sangue de Jesus que me purifica de cada um deles. Não tenho méritos, não tenho justiça para chegar na presença de Deus, mas confio que aquele sangue me lavou por completo. Amém? E é isso que faz a diferença dentro do reino de Deus. Não é se o irmão passou por luta, não é se o irmão conseguiu chegar na frente e perceber que de repente monopolizar algum tipo de mercadoria faria ele ser rico. Não é isso. A diferença para Deus não é aquele que de repente alguém morreu, ele herdou alguma coisa, já deu para montar uma lan house, deu para montar uma padaria, um boteco, e aí ele começou a prosperar com dinheiro. Ele não é melhor para aquele que não teve a oportunidade de ter um parente que deixou uma herança para ele. Ele não é melhor do que ele. O reino de Deus, Deus não contempla as pessoas porque uma tem mais dinheiro pela oportunidade que foi dada ou por algum roubo que foi feito, e o outro que não tem. O divisor de águas no reino de Deus é aquele que foi lavado pelo sangue dele e aquele que não foi. No reino de Deus, Deus não contempla aquele que é mais espiritual porque fala em línguas. Como digo, como Paulo, fala em línguas também. Mas isso não divide. Isso não importa para Deus. O que importa para Deus
é aquele que anda segundo a sua palavra. Porque a palavra de Deus diz: aqueles que têm os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Dou o exemplo de Mateus 7,21, que diz: muitos, diga muitos, mas é muitos mesmo. Naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, não expeli demônio, não falei novas línguas, não curei enfermos. E aí você vai dizer simplesmente: sempre aparta de mim que eu não te conheço. Você é para crente. Isso são poucos, não é muitos, são muitos, são muitos. Então não meça um cristão pelos dons dele, meça um cristão pela sua vida e seu caráter de cristão. Porque tem muita gente com dom, mas não tem o dom do amor, não tem o dom da sinceridade, não tem o dom da honestidade e não tem caráter. São mais pedras de tropeço no reino de Deus do que vasos de honra na casa do Senhor. Então, queridos, a palavra do Senhor é clara. Muito naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, louvei, cantei, preguei, aparta-te de mim que eu não te conheço. Sabe por quê? Porque não se arrependeu, porque não chorou, pedindo que o Espírito Santo fizesse a obra, porque só quem pode nos mudar é o Espírito Santo de Deus, é a promessa do Pai. A palavra do Senhor diz: eis que vem dias em que tirarei o vosso coração de pedra e colocarei o coração de carne. Não escreverei mais minhas palavras em pedra, mas escreverei no seu coração. É quando a palavra não é mais no papel, não está mais no papel, não. Ela passa para dentro da gente. É quando nós somos a carta de Cristo. Você é a carta de Cristo? Você já consegue ver as pessoas ler Jesus através da sua vida? Esse é o evangelho que Deus quer que você leve, não só debaixo do braço, mas em todo o teu ser. Hoje a igreja não pega mais arrependimento. E sabe o que está acontecendo? As igrejas estão cheias, abarrotadas, entupidas, mas de gente que está atrás das bênçãos do Senhor, do bolso do Senhor. Gente que não quer compromisso com Deus. Por isso aqui dentro tem aparência de crente, tem aparência de piedade, mas entretanto nega o poder da piedade. Você conseguiu entender? Porque essas coisas aqui só entendem o que é espiritual. O homem espiritual compreende as coisas de Deus, o que não é espiritual não compreende. Você consegue entender o que eu estou falando? Tem aparência de piedade, entretanto nega o poder de Deus, que é a transformação de vida, que é o vigor do Espírito em si. Gente que na igreja para o Senhor, irmão, glória a Deus, mas lá fora, essa semana eu ouvi um testemunho horrível. Uma irmã, uma senhora, anos nem senhora, tá? E o vizinho lá estava lá com alguma coisa nas ideias, vomitou toda a vida daquela família, falou todos os erros daquela família, para todo mundo ouvir na vida. Isso não é vergonha? E todo mundo sabia que era verdade, mas nunca ninguém teve coragem de dizer. Aí depois o meu filho não se converte, meus parentes não se convertem, meus vizinhos, estou tanto tempo pregando, mas eles não veem o poder da sua vida. Eles podem até não se converter, mas eles vão dizer assim: ali ó, vai um homem de Deus, aquele ali ou aquela ali é a mulher de Deus. Agora, no primeiro problema que você tem dentro de casa, o seu decibéis vai a 100. Ah, meu irmão, mas isso aqui, não estou pregando comportamento não, porque para isso acontecer tem que ter um novo nascimento, que vem através do arrependimento. Porque se você não tem novo nascimento, você pode até se controlar, mas a sua vida não vai ser a carta escrita. Não vai ser. Eu estou falando de gente que teve encontro, regeneração de coração, coração de pedra com coração de carne, novo, fresquinho, na brasa, sem gordura. Amém?
com todas as suas artérias funcionando direitinho, amém? Esse coração novo que eu estou falando. Aí você pode dar fruto. Porque do contrário, tu vai se segurar aqui, mas ali tu fazer outro. Então, queridos, essa é uma mensagem urgente, eu prego isso urgente para cada pessoa que está aqui, que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve encontro com o Senhor. Quero dizer para você, com todo temor, com toda humildade, embasado na palavra de Deus, o teu problema, qualquer problema que você está passando agora na vida, é pinto com um problema que você vai arrumar se você não se arrepender. É pinto. Estou falando isso com temor de Deus e com muito amor. Não quero botar medo na sua vida, não quero pregar terror nunca, porque eu prego o amor de Deus. E é justamente por Jesus nos ter amado naquela cruz do Calvário que eu tenho toda a autonomia para falar isso. Se não vos arrependerdes e crede no que Jesus fez na cruz por você, igualmente você vai perecer. Todos os seus problemas hoje serão pinto comparado com aquilo que você vai arrumar para a eternidade. Você vai dizer como aquele rico: deixa eu lá só falar um pouquinho, minha família não vem para cá, o negócio aqui é estreito. E aí Jesus vai falar a mesma coisa que eu estou falando para vocês agora. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Sabe o que significa Moisés e os profetas? Ele tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e tem os profetas, os livros históricos. Ouçam eles, porque o Novo Testamento até então não tinha sido ainda criado no momento que acontece isso. O que ele está querendo dizer? Se tem pastor Miguel lá, tem pastora Mônica, tem Glauci, tem irmãos Regina, olha, tem outros que também estão na igreja, que estão pregando, que eles escutem o que eles estão falando. Não precisa vir ninguém do outro lado para pregar. Escutem a palavra que está sendo pregada, porque naquele dia, quando eu chamar para prestar conta da sua vida para mim, não vai dizer que nunca ouviu, porque ouviu. Ouviu, mas não entenderam. Porque você pode ouvir uma coisa e não entender. Por isso que eu peço agora, isso é o poder. Paulo dizia que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus é o Evangelho pregado. O poder de Deus. Então, enquanto eu estou pregando aqui, não está acontecendo nada. Tá. No mundo espiritual, o Espírito Santo está disparatando. O Espírito Santo está desbaratando demônios. Ele está fazendo com que a luz do Evangelho brilhe no seu coração, no seu entendimento, para que você experimente a paz com Deus. O homem precisa se reconciliar com Deus. E é esse processo que eu estou dizendo para você. Você precisa se reconciliar com Deus. Se reconcilie com o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Se reconcilie com o Senhor. Tenha paz com Ele, porque um Deus sem ira trouxe homens sem pecados a um reino sem julgamento, através das ministrações de um Cristo sem cruz. Esse Evangelho que hoje também está sendo pregado. Ninguém fala mais que você tem pecado, é só bênção, é só fazer 7 dias das correntes da vitória. Ninguém diz que se você morrer sem se arrepender e colocar fé no que Jesus fez, você vai ter um problema muito maior do que se você vem tentar resolver na igreja. Então, meu irmão, quando o povo de Israel voltou para Jerusalém, que estava tudo destruído, a primeira coisa que eles restauraram foi o altar no Zorobabel. O altar. A primeira coisa que Deus quer reconstruir na tua vida não é o emprego, não é isso, não é aquilo, tudo isso é importante. A primeira coisa que Deus quer reconstruir na tua vida é o teu coração, o altar, mudar a tua alma, o teu ser. E aí você começa a buscar Ele, buscar conhecer as coisas do reino. Aí eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, você não vai precisar fazer campanha, você não vai precisar fazer corrente dos 200 milhões, nada disso. Porque Jesus prometeu e Ele cumpre. As demais coisas vos serão acrescentadas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga para mim, as demais coisas não têm sido acrescentadas. Se você está buscando o reino de Deus e justiça, vão ser acrescentadas. É a promessa dele. Davi disse: fui velho,
Fui moço, hoje eu sou velho, mas jamais vi um justo mendigar o pão. Deus proporciona, Deus levanta servos, Deus levanta irmãos, Deus levanta até o ímpio para te ajudar. Levanta, porque Deus é fiel. Deus levou um corvo para alimentar Elias quando ele estava em depressão. Queria que você abrisse para a gente terminar Isaías 55, versículo 8. Isaías 55. Entender, irmãos, tudo que aconteceu com aqueles jovens não cabe a nós, não cabe a nós, não cabe a nós. A única coisa e o recado que Jesus deixou é que quando acontecer essas coisas, o tsunami, essas perdas que aconteceram no sul, a única coisa que Ele quer que nos lembremos é que se não nos arrependermos, igualmente pereceremos. Quer dizer que vai misturar meu sangue com... Não. Quer dizer que vai cair uma torre? Não. Ele está falando do perecer eterno. Ele está falando da vida eterna longe dele. Isaías 55 diz assim, e é o texto que eu deixo para vocês. Isaías 55, versículo 8. Na verdade, vamos ler o versículo 6, que a gente pega tudo. Diz assim: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em... Deus é rico em dinheiro, amém? Deus é rico em perdoar. Deus está doido para nos perdoar. Ele já pagou o nosso preço na cruz, mas tem que se arrepender. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, não são? Os céus não são mais altos do que a terra? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Coisa gloriosa. Os meus pensamentos nunca vão entender o agir de Deus. Se eu tentar, eu sou louco. É por isso que Deuteronômio vai dizer: as coisas reveladas são para você e vosso filho, as que não são, são do Senhor. Na teologia liberal, eles queriam ajudar a sociedade a aceitar mais o Evangelho, tornar palatável. Meu irmão, mas há coisas na palavra de Deus que você vai ter que aceitar com fé, não é com a razão, não é com experiências, o empirismo, não é, é pela fé. Porque coube a Deus confundir a sabedoria dos sábios. Paulo era sábio, ele disse que esqueceu tudo isso, só pregava Cristo Jesus. Porque os sábios, na sua sabedoria, não conheciam a Deus. Vai ter coisa que a gente só vai entender pela revelação. Sabe o que é isso? É quando o Espírito Santo vem e revela. Aí você, eu creio nisso. Aí tu fala para outra pessoa que não recebeu a revelação: tá maluco? Que isso? Isso não acredito. E aí você vai tentar dar pérola aos corpos. Acontece muito isso na universidade. Deus vai dar pérola a corpos. Isso é revelação. Isso é revelação. Is bright of God. É o brilho de Deus. Brilhar de Deus no teu coração.